Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, antes de tudo, queria aqui enviar meus parabéns adiantados à Graça Salgueiro, que faz aniversário amanhã, 11 de agosto. E também convidar vocês para que visitem o site da professora Margarita Noyes. Ela fez um vídeo muito interessante mostrando como que é a convivência das pessoas que vão lá fazendo estágio para aprender inglês. É http://Margarita Noyes, tudo junto, Margarita Noyes, Noyes.com. E, antes que eu me esqueça, eu tenho que responder aqui a duas perguntas da semana passada. Eram perguntas muito interessantes e são muito úteis para aqui. O Leonardo Lima pergunta: onde posso encontrar algum livro que fale da pilhagem do ouro espanhol por parte do serviço secreto soviético? Então, existe um livro recente, baseado em documentos recém-revelados dos arquivos de Moscou. O livro se chama Arms for Spain, Armas para a Espanha, Arms for Spain. E o autor é Gerald Howson, Howson. Eu não lembro a editora. E também aqui, o João Costa pergunta: recentemente, uma discussão sobre ecologia e desenvolvimento sustentável, percebi que as ideias sustentadas por aqueles homens bondosos que queriam salvar o planeta não diferiam muito do discurso revolucionário comunista. Então ele me pergunta se eu tenho algum livro sobre isso, sobre esta afinidade do comunismo e o ecologismo. Existe também um livro recente muito bom chamado Red Hot Lies, Mentiras Vermelhas Quentes, Red Hot Lies. E o autor é Christopher, com Christopher, C. Horner, Horner. Mas também é o seguinte, e aqui você não perguntou, mas complementando a sua pergunta, o negócio, a mentalidade ecologista tem raiz não só no comunismo, mas também no nazismo. Então, esse é um aspecto muito importante. Então, eu recomendo o livro Ecofascism, de Janet Biehl, B-I-E-H-L. Então, fica aí dadas as dicas. Também lembrar a vocês, de novo, o lançamento do livro do nosso querido amigo, o economista Biratã Iorio, Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, que será no dia 24 de agosto, às 19 horas, na Livraria da Vila, Alameda Lorena, 1731, Jardim Paulista, São Paulo. Muito bem. E eu aqui estava me preparando para pedir doações para o site do Júlio Severo. Vocês sabem que o Júlio Severo está aí vivendo numa espécie de exílio, trocando mais de país do que troca de cueca, uma mulher e 3 filhos, indo para cima e para baixo, sem dinheiro, 4 filhos, né? Já até perdi a conta. Outro dia os caras me perguntaram quantos netos eu tinha, eu falei que era 7. Eu que era 8 e já tem o 9 aí. Mas não tem nada, não. Uma vez eu fui lá no aniversário da minha então namorada Roxane, e o aniversário era no dia 30. Eu cheguei lá no dia 29, né, e daí dei dei um livro para ela com a data do 31. Não, ao contrário, era 31, eu cheguei no 30 e botei a data do 29. Fiz uma confusão dos diabos. Então vocês me perdoem, a vida é assim. E eu estava me preparando aqui para pedir umas doações de ajuda para o Júlio Severo, quando me chegou aqui uma matéria escrita por um sujeito chamado Tiago Lima Bostas. Não, Tiago Lima Barros. Tiago Lima Bostas. Num site chamado Geniza, né, que é uma espécie, é o petismo evangélico encarnado, né? E ele escreve aqui: Júlio Severo, um lobo em pele de cordeiro. Então eu, como não vou ficar aí pedindo para vocês ajudarem, um cara perigoso como o Júlio Severo, né, eu falei, vou ler essa matéria, porque
vai ver que o Júlio Severo é um cara perigoso, mafioso mesmo. E daí fui lá ler, e o negócio é assim, é uma coisa impressionante, é tanta mentira idiota, que eu não sei a quem o sujeito pretende enganar, só enganou ele mesmo. Né? Então ele diz aqui que o Júlio alega como motivo para a fuga do país o fato de que ele sofreu perseguições do Ministério Público, né, por causa de uma queixa de homofobia. E ele diz, não foi nada disso, foi um motivo muito comprometedor e muito feio. O motivo foi o seguinte, aqui ó, fontes do seu convívio pessoal relatam que, em verdade, seus problemas com a lei começaram quando um dos seus filhos passou a apresentar comportamento estranho na escola onde estudava em Niterói, Rio de Janeiro. Né? Buscando investigar quais seriam as raízes desse comportamento, as professoras perceberam no garoto marcas de violência física. Né? Olha aqui, mas só tem um problema. O filho do Júlio Severo jamais foi matriculado em escola alguma. O Júlio Severo é adepto e praticante do homeschooling. Os filhos nunca estiveram em escola nenhuma, muito menos em Niterói. Quer dizer, o cara inventa um treco desse e ainda vem com esse negócio, né, fingindo inside information. Fontes do seu convívio pessoal, que ele não diz quem era. Né? Quem é convívio pessoal? Podia ser o padeiro da esquina, o homem do posto de gasolina, alguém que viu o Júlio Severo na rua, ou ele mesmo, a fértil imaginação do seu Tiago Lima Bostas. Né? Daí que depois o Ministério Público Estadual interveio e começou a exigir, junto à Justiça do Rio de Janeiro, que Severo devolvesse seus filhos à escola. Eu digo, peraí. Mesmo se a gente não soubesse o detalhe de que os filhos jamais tiveram escola alguma, né, o próprio texto da coisa já se desmente. Por quê? Se os meninos tinham marcas de violência física, marcas de sevícias sofridas, por que o Ministério Público só pediu a devolução das crianças à escola, né, e não fez uma queixa séria contra o Júlio? Quer dizer, você vai lá, olha que o menino está todo machucado, daí o Ministério Público vai para o pai e fala, não, tem que devolver o filho à escola. Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, o próprio texto se autodesmente. Mais para adiante, né, ele diz o seguinte, que o Júlio Severo sempre foi um cara rebelde contra a igreja, né, provocando, inclusive, né, a revolta nos outros membros da primeira igreja batista do Ingá, em Niterói. Né? E só tem um detalhe, o Júlio Severo nunca foi membro dessa igreja e nunca esteve lá. E nem sabe onde fica. Porra! Ô, seu Tiago Lima Bostas, vê se toma vergonha na cara, porque tu é um filho da puta mentiroso, tu é um canalha. Agora, pior, né? Ele diz tanta besteira, assim, aquela mistura de besteira e mentira, né, que não dá nem para responder tudo, levaria horas, né? Mas ela diz, o Júlio Severo, né, se esquece, diz ele, de que o europeu piedoso que levou da África 8 milhões de negros para trabalhar como escravos e matou outros 40 milhões nesse processo. Aonde que ele tirou esses 40 milhões? Puta que eu pariu. Aonde que ele tirou esse número? Hã? Você lê lá no livro do Alberto Costa Silva, A Enxada e a Lança, que é o melhor livro escrito em português sobre a escravidão, não tem nada disso, a coisa é muito diferente. Né? E daí, também não menciona o triste massacre promovido pelas cruzadas, as quais, em nome da fé de um cristianismo, entre aspas, perseguidor e intolerante, bem nos modos do senhor Severo, deu morte a um sem número de pessoas, tudo em nome do amor ao cristão. Ô Tiago, vai estudar, rapaz, vai tomar no seu cu. Se não quer estudar, pelo menos vai dar um pouco de cu. Porque cabeça não tem, cu talvez tenha, é uma hipótese, né? É uma hipótese. Tem gente que diz que não tem, mas acontece. Você sabe o que foi a cruzada, ô moleque? Seguinte, os muçulmanos chegaram na Europa no século VIII e começaram a ocupar, invadir, chegaram até perto de Viena, porra, e já dominavam aquela coisa fazia 400 anos. E tinham levado de lá mais escravos do que o europeu depois viria a levar da África, muito mais. Né? Quer dizer, os muçulmanos também levavam escravos da África, invadiram a África,
invadiram a Europa e foram os maiores traficantes de escravos do universo, né? Daí, depois de 4 séculos de ocupação, né, foi só quando os muçulmanos tomaram Jerusalém que daí estourou o saco. Falou, bom, agora nós temos que fazer alguma coisa. Quer dizer, uma reação tardia de 4 séculos, como é que você diz que é uma violência injustificada, uma coisa gratuita? Como é que tu fala isso contra a tua própria religião? Porque foram cristãos que fizeram isso, rapaz. Quer dizer, você está aí se fingindo de cristão para descer o cacete na história da igreja, que era sua, porque não havia a cisão protestante ainda, tinha uma igreja só. E era a sua igreja, seu filho da puta. Pelo menos a igreja a qual você diz que pertence, porque eu não acredito. Eu não acredito que tu é cristão de jeito nenhum. Tu é um agente infiltrado, tu está aí para criar confusão e mentira. Olha, Tiago Lima Barros, ou Tiago Lima Bostas. Né? Então tem lá no site do Júlio Severo, já está toda, né, a resposta. E pior que ele diz, nós temos aqui a prova inequívoca do que eu estou dizendo. Sabe que a prova inequívoca é um vídeo gravado pelo Caio Fábio. Vídeo que já foi contestado, já foi derrubado pelo Júlio Severo há muito tempo. Ele diz, o que a palavra de um terceiro pode provar contra o Júlio Severo, meu Deus do céu? Né? Agora, essa história de pessoas do seu convívio, dizendo, mas isso é coisa muito porca. Pior ainda, olha aqui, a hipocrisia que esse santarrão, esse sepulcro caiado lança em cima do Júlio. Ele diz que para escapar à perseguição, o Júlio Severo mentiu para o Ministério Público Estadual, dizendo que já tinha matriculado o filho numa outra escola. E desconversou o Ministério Público. Eu não sei se o Júlio Severo fez isso. Daí ele diz, pergunta aos defensores desse homem, um expediente mentiroso dessa natureza é digno de um cristão professo? Eu digo, aqui, ô filho da puta, tu não conhece a história de Abraão, não? Né? Abraão mentiu para escapar de uma perseguição. O que tem isso de mais? Isso quer dizer que, né, por exemplo, chega lá, né, a polícia, chega lá a SS, a Gestapo, procurando o cara e pergunta para a mulher, onde está seu marido? Ela tem que dizer, está lá escondido debaixo da cama. Não pode mentir pro perseguidor. Ora, vai ser hipócrita na casa do caralho, seu merda. Ora, essa pessoa assim, não dá nem vontade de responder. Isso aí merece um chute no meio do cu e pronto, pô. É uma pessoa de uma baixeza, de uma sujeira mental, sem limite, e está lá se fazendo de cristão, e falando naquela linguagem untuosa, bem linguagem de tipo Sidney Silveira e Carlos Nogueira. Você vê que não tem essa gente só na igreja católica, protestante também tem. Né? Olha, se tem um negócio que está democraticamente distribuído no mundo, é merda na cabeça. Né? Ninguém pode se queixar de que tem carência de merda na cabeça. Quer ver o que é merda na cabeça? Aqui. O Departamento de Saúde aqui, através da sua secretária, Kathleen Sebelius, fez lá uma orientação que trata a gravidez como se fosse uma doença. E a cura é o aborto. Né? Então, a mulher que está grávida, ela está com um estado patológico e merece tratamento, merece assistência do governo. E assistência consiste em abortar a infeliz. Né? Fazer a infeliz abortar. Então, tá vendo? Merda na cabeça está bem distribuído. Agora, aqui, vocês lembram quando teve o furacão Katrina, que o governo Bush, né, levou 24 horas para tomar as providências e foi condenado pelo país inteiro, uma gritaria formidável, dizendo que ele não quis fazer nada, porque lá só tinha preto e ele gostava que o preto morresse. Né? Muito bem, agora aqui no estado de Iowa tem uma inundação muito pior do que aquilo, já morreu muito mais gente do que no Katrina. Faz semanas, o governo não bosta nenhuma, o estado está inundado, está morrendo gente pra caramba, o estado não faz nada, e nenhum jornal nem reclama e nem noticia o que está acontecendo naquele estado. Aqui alguém me mandou, o Alex Álvares me mandou aqui várias fotografias, o negócio é uma calamidade o que está acontecendo lá. E talvez não haja tantos negros, né? Então, será que agora nós devemos dizer que o Obama quer matar os brancos, então por isso que ele não está mandando assistência lá para Iowa? Né? Olha, também o Alex me manda um negócio aqui, que uma frase Marco Túlio Cícero, né? O filósofo romano. A frase que ele escreveu
no ano 55 a.C. Olha aqui. O orçamento deve ser equilibrado. O tesouro deve ser reabastecido. A dívida pública deve ser reduzida. A arrogância dos funcionários deve ser temperada e controlada. E a assistência a outros países deve ser suspensa para que Roma não vá à falência. As pessoas precisam aprender a trabalhar de novo em vez de viver às custas do Estado. O cara escreveu isso no ano 55 a.C. E se aplica aqui nos Estados Unidos de uma maneira absolutamente maravilhosa. Maravilhosa, porque aqui, olha, os Estados Unidos caiu na escala lá do crédito, né? Perdeu o crédito, as bolsas aqui estão caindo, estão indo pelo chão, né? E o Obama diz que vai tirar férias. É o que ele faz, sempre um negócio engrossa, ele, eu vou jogar golfe, eu vou lá dar um pouco de cu, eu vou fazer alguma coisa, né, divertida, né? E esquece tudo. Agora, eu não entendo, eu não consigo entender como tem gente que ainda defende o Obama, porra. A semana passada, o senador John Kerry, lembra aquele que foi candidato a presidente? Ele disse o seguinte, ele disse que a culpa dos Estados Unidos perder crédito é do Tea Party. Ora, então quer dizer, é o Tea Party que está no governo, é o Tea Party que domina o Congresso, é o Tea Party que domina o Departamento do Tesouro, é o Tea Party que aumentou o teto da dívida 40 vezes. Ora, porra, o que falar para um sujeito desse? E não querem que eu diga palavrão, pô, como é possível? E a gente contestar educadamente, você pode contestar educadamente uma ideia que está errada, mas que tem alguma respeitabilidade, mas uma mentira sórdida, né? Sobretudo não é uma mentira sórdida, são centenas por dia, um negócio assim avassalador. Eu estouro o saco humano, porra. Você quer ver uma coisa? Olha, você lembra, quando começou a controvérsia, o negócio do nascimento do Obama, ninguém sabia onde o Obama tinha nascido, eles mostraram aquela versão resumida da certidão de nascimento. E daí o pessoal não se contentou, falou, não, nós queremos a versão integral, essa aí não serve. E a versão resumida, naquela época, já foi exibida pela Casa Branca como uma coisa para tapar a boca. Diz, olha, tá aqui a certidão de nascimento, cala a boca, burro, fica quieto. Não. Acontece o seguinte, agora se revelou que aquela certidão também era falsificada. E quem está dizendo isso? O próprio cara que falsificou. Ele fez uma certidão falsificada para o site Snopes.com. E a Casa Branca copiou aquela coisa do site do Snopes e publicou oficialmente dizendo que era a certidão de nascimento do Obama, porra! Né? Agora apareceu o cara, né? Ele se chama não sei o que, Poland, eu não acho o nome do cara, porra. Ron Poland. Ele diz, fui eu que fiz aquilo, porra. Fiz, botei lá no Snopes, e daí a Casa Branca veio, copiou, e disse que era a certidão autêntica. Quer dizer, não só a segunda certidão é falsificada, que já está mais do que provado. Para mim, assim, a prova definitiva não é nem o negócio do Adobe, do Photoshop. É o negócio do tamanho das letras. Né? O sujeito que é impressor há 40 anos, foi lá, ampliou o negócio e viu o seguinte, as letras datilografadas são de vários tipos e tamanhos diferentes, às vezes na mesma palavra. Tem uns 3 tipos de A ali completamente diferentes. E tem o espaçamento das letras. Nas máquinas de escrever antigas, todos os espaços das letras eram iguais. Então, o M era exprimidinho e o L você tinha que alargar um pouco para ocupar mais espaço. Quando veio o computador, não. Daí os caras começaram a fazer um negócio mais elegante, com o espaço variado. Esse espaço diferenciado já está lá, nas letras datilografadas da certidão do Obama. Você fala, claro que é forjado. Não tem a mais mínima possibilidade daquilo ser autêntico. Né? Então, a segunda é forjada e a primeira também. Quer dizer, é claro que isso é um crime. Né? Então, é claro que o sujeito está lá ocupando a presidência com documento falso, rindo da cara do país inteiro, né? E aproveitando, já que ele está lá mesmo, já para mandar o país por ralo, tá entendendo? Né? Gastando dinheiro a rodo. Diz que as máquinas de imprimir dinheiro agora não param, é 24 horas por dia, né? De maneira que o dólar já vem caindo, vai cair mais essa semana. E daqui a pouco vai ter uma situação de hiperinflação. Ou seja, vai ser uma maravilha, porra. Né? Agora, é incrível que ainda tem gente que... Aí no Brasil,
Quando aparece brasileiro defendendo Obama, que nem Arnaldo Jabor, eu até entendo. Porque no Brasil ninguém sabe de merda nenhuma mesmo. Né? O Brasil é uma redoma, não, nada entra aí, é tudo fechadinho, é um espaço separado, é outra galáxia, né? Então, no Brasil nada se sabe do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, aqui, né, os brasileiros defendem o Obama, eu falei, até entendo. Isso aí é um hospício mesmo, então a gente já conta com isso, né? E o Arnaldo Jabor, né, a gente já sabe como o cara é. A mente do cara é um negócio mais arbitrário que você pode imaginar. Ele fala qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Não precisa pensar, não precisa se informar, não precisa nada. Os outros dias não está dizendo que o Obama está se esforçando para pagar a dívida americana. Não, Jabor, ele está aumentando a dívida. Não é a mesma coisa que pagar, você está entendendo? E para que o cara vai aumentar, elevar o teto da dívida? Como se pode pagar uma dívida elevando o teto da dívida? Eu não sei como faz isso, Jabor. Talvez você faça. Me ensina, porque eu gostaria de aprender isso aí. Né? Quer dizer que agora aumentar a dívida é pagá-la. O Obama, coitado, se esforçando para pagar a dívida e o Tea Party não deixa. Né? Agora, o brasileiro escreveu isso, eu entendo. Agora tem gente aqui que diz a mesma coisa, porra. Né? É um negócio incrível. Né? Agora está aqui. Até saiu no site do Júlio Severo. Essa matéria merece ser lida porque tem muita atenção. Havia aí um projeto de lei para parar com esse negócio de índio poder matar criancinha. Porque diz que faz parte da cultura, né? Então o cara não tem lá o filho, né? E nasceu a criança, ele não quer. Olha para aquela criança, eu não gostei desse, vou jogar fora. E joga lá para os macacos comer, porra. Né? E daí aparece um monte de antropólogos iluminados, dizendo, não, mas isso faz parte da cultura, nós não podemos intervir. Né? Então, ora, devia ser da cultura da sua mãe, porra. Assim ela jogaria você no pinico, tá entendendo? E você não estaria falando besteira, né? Infelizmente não era da sua cultura naquele tempo, né? Mas, olha, o negócio é o seguinte, ou o índio tem os direitos humanos como todo mundo, ou então ele é uma espécie separada, ele é um tipo de, sei lá, de girafa, de rinoceronte, de macaco, que não pode ser julgado pelos parâmetros humanos. Ou então ele é um anjo do Senhor que escapa e está acima do julgamento humano. Ou está abaixo do julgamento humano, ou está acima. Agora, se ele é um ser humano como nós, então tem que ter os direitos e deveres de ser humano, porra. Claro, resguardar na medida do possível o seu patrimônio cultural, mas peraí, mas não podemos respeitar o patrimônio cultural do cara, né, desrespeitando a vida dele ao mesmo tempo. Quer dizer, se aquela cultura é louca, que é onde a vida humana não tem valor nenhum, então é o seguinte, nós ficamos num problema sério. Ou nós respeitamos a cultura do índio, ou nós respeitamos a pessoa dele. Quer dizer, por causa da cultura, nós vamos jogar o cara no lixo? É? Então, ó, seu índio, me desculpa, sua cultura vai tomar no cu, enfia a cultura no cu, tá certo? Mas você não vai matar as criancinhas, quer saber? É? Ah, mas você vai destruir a nossa cultura. Foda-se a sua cultura, meu filho! Olha, quando Hernán Cortés chegou no México, essa é uma história, né, linda, tem uma historiadora sueca chamada Inga Clendinen, que escreveu um livro contando como é que foi o fim da civilização azteca. Os aztecas, eles pegavam nas tribos vizinhas, todo ano, 20 mil pessoas para sacrificar naqueles rituais de sacrifício humano, né, ao Deus Sol. Eu vi aqueles altares onde eles faziam isso. Deitava o sujeito ali, metia uma faca no peito, rasgava, tirava o coração da vida. Faziam isso com 20 mil pessoas. E eles eram a tribo maior, mais poderosa, e as tribuzinhas em volta viviam com o cu na mão, né? Porque todo mundo chegava na época do tal dos festivais, aí lá veio os aztecas, todo mundo catava, né? Um monte de gente levava lá para matar. Os espanhóis chegaram lá e disseram, quer saber, vamos acabar com esta merda, né? E eles fizeram aliança com as outras tribos de índios para atacar os aztecas. E atacaram e venceram. E quando os aztecas se renderam, o Hernán Cortés falou, bom, acabou a guerra. Sabe os outros índios que falam, acabou o caralho, meu filho, nós temos que matar todos, senão depois eles vão crescer, as crianças vão crescer, fazer a mesma coisa de novo, eles vão nos matar de novo. E daí pegaram e mataram todos os aztecas. E quer saber, olha, será que nós teríamos que respeitar a cultura nazista?
Né? Nós chegamos lá, tá os caras, tudo, os judeus morrendo de fome, pesando 23 quilos no campo de concentração, dizendo, não podemos tocar nisso, porque é a cultura germânica, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar agora a cultura do Gulag. A cultura do Gulag, na verdade, tem sido respeitada. Né? Ninguém jamais foi punido pelos crimes da União Soviética, que são muito maiores que os crimes do Hitler, maiores e anteriores. Né? Todo o modelo da repressão estatal cruel que foi adotado na Alemanha nazista foi tudo copiado da União Soviética. Então, esses não pagaram até agora. Então, agora vamos respeitar a cultura do índio. Bom, mas tinha um projeto lá para parar com essa merda, né? Para índio parar de matar as criancinhas. E daí, essa semana que foi aprovado lá um projeto no Congresso, mas que uma versão muito atenuada para não ofender os índios, por exigência então da presidenta do Brasil, como diz o presidente, como diz o seu Sarney, né? Então, eles deram a massa, passaram uma vaselina no projeto, né? Para que a cultura indígena não sinta muita dor anal dentro da sua aplicação. Mas olha, que covardia, que sem vergonhice, né? Quer dizer, eles fizeram um pacto. O pacto é o seguinte: vamos salvar a cultura, pau no cu das criancinhas. Esta foi a norma, né? Foda-se as criancinhas. Agora, aqui, na Colômbia, o negócio está bravo. O governo da Colômbia, veja você, pediu um perdão público pelo assassinato de um senador esquerdista. O cara faz tempo que o cara morreu. E o governo agora fez lá um ritual para pedir desculpas públicas. Só tem o seguinte: ninguém sabe quem matou o cara. Hã? O assassino é desconhecido. Então, como é que o governo vai pedir desculpas por um crime que ele mesmo não cometeu e que ele não sabe quem cometeu? Isso aí é só propaganda, isso aí é só mais um ato de genuflexão que aquele bosta do Juan Manuel Santos, no qual o povo depositou as suas melhores esperanças, é um puxa-saco, um chupador de pica de Hugo Chávez, incontrolável, incontrolável. Ele não pode ver a pica do Hugo Chávez que vai lá correndo. Tá entendendo? É um negócio assim, vergonhoso, né, aviltante. Então, mais um ritual. Agora, pedir desculpa por ter prendido ilegalmente, né, o Coronel Plaça, que ainda está na cadeia, você veja. Todas as pretensas provas que havia com ele já foram derrubadas completamente, desmoralizadas até o fim. Tanto que a única testemunha que eles tinham, já contei para vocês essa história, né? O cara foi localizado na Europa e fez a seguinte declaração: falou, eu teria visto esse Coronel Plaza matar não sei o quê, eu nunca vi esse coronel mais gordo. Né? Não sei quem é, eu não vi porra nenhuma, eu não estava lá. Né? Então, o processo já está em frangalhos e o cara continua na cadeia, porra. Né? Agora, aqui, peraí, estou falando de merda na cabeça, está democraticamente distribuído. Não, na verdade, é mentira isso aí. Não é democraticamente distribuído, está muito distribuído, mas não está igualmente. Tem pessoas que receberam uma dose a mais. Isso é uma injustiça, entendeu? Então, olha aqui, agora me mandam aqui uma notícia dizendo: grupos na internet se organizam para criar partidos sem ideologia. Hã? A missão dos futuros parlamentares será votar projetos de acordo com o que for decidido por debate na rede. E o quê? Então, o partido sem ideologia é uma camisinha sem peru. Vocês não entenderam ainda? Hã? Não tem nada lá dentro, nada. É só uma casca, porra. Agora, partido sem ideologia... Pô, que partido no Brasil tem ideologia, porra? É tudo vazio. Né? Então... ideologia dos caras é assim, é roubar, encher o cu de dinheiro público, é isso que estão fazendo. Né? É nisso que consiste toda a ideologia latino-americana. Eles dizem que vão fazer a porra do socialismo, mas eles também não sabem o que é o socialismo. O Lula já falou, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. Eu digo, você não sabe o que quer fazer, mas quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude a fazer o que propriamente? Um negócio que você não sabe o que é?
Ora, isso é que é proposta indecente. Né? Daí, enquanto ele vai tentando adivinhar que porra que é o socialismo, ele vai lá metendo a mão, criando mensalão, etc, etc. Né? Então, agora, partido sem ideologia, pelo amor de Deus. Aqui até tem um artigo de um cientista político aqui dizendo que eu acho que é um equívoco. É claro que é um equívoco. Agora também chega a notícia aqui de que há indícios de que o escritor, romancista francês Albert Camus, teria sido morto pela KGB, né? Assim como, né, Walter Benjamin. É curioso que, quando se descobriu esse negócio do Walter Benjamin, mataram o Walter Benjamin com uma espécie de queima de arquivo, era o homem que sabia demais, né? E o cara já estava em fuga, estava tentando chegar na América e mataram, né? Saiu a notícia e nunca mais se falou disso, né? Apagou. Né? E agora esse negócio do Albert Camus também certamente vai ser abafado. Você tem um zoom por 2 semanas e depois esquece completamente. Ora, o Albert Camus era um homem, vamos dizer, ele não era um homem religioso, era um ateu, mas era um homem de uma moral inflexível. Né? Era um homem de uma honestidade, de um rigor exemplar, que sempre falou o que tinha que falar e pronto. Né? E, além disso, foi um pioneiro nos estudos da mentalidade revolucionária com o livro O Homem Revoltado, L'Homme Révolté, que é um grande livro, grande. Né? É um dos caras que mais entenderam a cabeça do revolucionário. Então, diz que aqui, ó, a ordem foi dada pessoalmente por Dmitry Shepilov, ministro soviético das Relações Exteriores, em reação a um artigo publicado no jornal Franco Atirador, em março de 57, no qual Camus o atacava pessoalmente, acusando de ser responsável pelos acontecimentos na Hungria. O acontecimento na Hungria foi o massacre sangrento, foi a liquidação sangrenta da Revolução Húngara pelos tanques soviéticos. Quer dizer, na hora que o governo húngaro viu que não aguentava mais, a pressão da opinião pública era demais, simplesmente mandou o exército soviético invadir o país e matar todo mundo. Né? Então, olha, aqui eu li um artigo muito interessante de um tal de Wesley Pruden, que eu não sei quem é, né? Publicou aqui no site dele, prudenpolitics.com. Né? O artigo chama The Terror of Penitent Prayer, terror da peste penitente. Né? Onde ele mostra o seguinte, que esse pessoal ateísta militante, né, que está ficando eles têm cada vez entusiasmo na sua fé. Né? O zelo, né, eles dizem, os ateístas estão tentando espalhar as suas crenças com o zelo que Billy Graham teria invejado. Mas olha, isso é verdade, essa coisa é crescente. As pessoas acham que o dever delas é acabar com a religião no mundo. Né? E não se tem exemplo na história do que seria uma sociedade, uma civilização sem religião, civilização ateísta. Isso nunca existiu e nunca vai existir. De maneira que quando esses camaradas estão demolindo aqui o cristianismo, só o que eles estão fazendo é aplanando o caminho para o Islã. Só que eles não sabem, eles não são capazes de juntar, né, pé com bola. Né? O Gilberto Amado já escrevia, cada vez que ele viu um brasileiro capaz de juntar causa e efeito, ele tinha um orgasmo. Tá certo? Não precisa dizer que ele viveu num estado de privação sexual miserável na sua vida inteira, né? Porque até hoje eu estou procurando um brasileiro que junte causa e consequências, não consegue, né? Vai explicar isso com o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino. A religião é a base de todas as civilizações conhecidas, todas sem exceção. Agora você quer não só fazer uma civilização sem religião, mas uma civilização mundial sem religião. Agora, você ofereça esta opção para os muçulmanos. O que eles fazem? Eles cortam a sua cabeça na mesma hora. Eles não querem discutir. Então, você não quer o cristianismo? Tá bem, então você cria um espaço vazio durante 3 meses e daí vem o Islã e ocupa o espaço. Aliás, eles, na verdade, tem teóricos da Revolução Islâmica que dizem o seguinte, o socialismo está muito certo, mas o socialismo ele deixa a alma vazia. Então nós precisamos preencher aquilo com um conteúdo.
E o conteúdo, né, espiritual do socialismo será então o quê? O Islã. Então aí juntou a fome com a vontade de comer, então tudo os comunistas e os muçulmanos de mãozinha dada. Porque os comunistas esperam o seguinte, não, nós vamos usar esses muçulmanos e depois nós matamos todos. E os muçulmanos pensam exatamente a mesma coisa, nós vamos usar esses caras e depois nós matamos todos. Tá certo? E como o Islã é muito mais antigo, muito mais consistente, muito mais durável do que o comunismo, quem vai ganhar essa parada? Uma vez eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, o maior problema das décadas vindouras, né, será a competição de comunistas e muçulmanos. Ela não começou ainda, né? Por enquanto estão lá, né, de beijinho, né? Mas essa mamata vai acabar e algum dia, quando eles tiverem mais poder, eles vão, agora vamos ver de quem fica, né, com as batatas, né? Já dizia o Machado assim, o vencedor das batatas. Então quem vai ficar com as batatas? O muçulmano não vai querer saber de discussão, vai matar todos e pronto, acabou. Né? Esse pessoal comunista também é tudo bucha de canhão, tá? Eles estão lá só para fazer a revolução e depois ser os primeiros que morrem. Agora, veja que coisa linda, né? Então, no dia 8, a advogada Orly Tates foi lá no Havaí, no Departamento de Saúde, com o mandado, uma intimação para que os funcionários mostrassem para ela a certidão de nascimento original do Obama, quer dizer, o papel impresso, não é uma fotografia, não é um Photoshop, não, quer ver o papel. Né? E levou consigo 2 técnicos, um técnico no Photoshop e outro técnico na impressão, que era esse mesmo que eu mencionei há pouco, que já iam examinar o negócio na hora, né, para comprovar se é falso, que é claro que é falso. Bom, chegou lá, daí a funcionária não quis entregar, alegando que o documento é confidencial. Digo, uai, como pode ser confidencial um documento que está publicado no site da Casa Branca, porra? Quer dizer, é muita conversa mole. Só que daí se ferrou, porque daí a Orly Tates voltou lá no juiz e agora o juiz intimou a funcionária, né, do Departamento de Saúde do Havaí, cujo nome esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esqueci. Loretta Fudi. Olha só. Que bom nome, hein? Fudi. Né? Então, já está lá, fudendo tudo. Né? Então, dona Loretta Fudi vai ter que agora comparecer do juiz e explicar que merda é essa, né? Primeiro, cadê o papel? Segundo, por que a senhora não mostrou, já que o papel já foi publicado no site da Casa Branca? Mas olha, isso aí está um desespero para assumir com isso. Sobrou lá essa tal de Loretta Fudi, porque a outra que foi intimada, cujo nome eu esqueci, desapareceu. Né? Desapareceu. Tinha duas. Uma tirou férias e a outra estava em lugar incerto e não sabido. Daí sobrou essa coitada dessa Loretta Fudi. Ela tremendo nos alicerces e inventando uma historinha qualquer para não mostrar o papel. Né? Também, olha aqui, tem outro processo ainda contra o Barack Obama, porque na eleição que o tornou presidente, ele recebeu 70 milhões de dólares em contribuições ilegais, sobretudo de governos do Oriente Médio ligados à Al-Qaeda. Né? Então, é claro, todo mundo sabia que isso acontecia, só que já não tinha aí o negócio trocado em miúdos. Agora, a United States Justice Foundation, que é uma ONG, cujo presidente Gary Cripp é, aliás, o advogado do Alan Keyes, num outro processo de elegibilidade movido contra Obama, né, ajuntou as provas todas e agora está abrindo outro processo. Né? Só que é o seguinte, o pessoal está lutando contra pessoas bilionárias. Então essas ONGs, né, tem que ficar aí pedindo esmola, né, para ver se consegue juntar um dinheiro, porque aqui, olha, esse negócio de justiça aqui não é brincadeira, viu? Isso aqui é muito caro. Olha aqui que maravilha. Você conhece o Fernando Moraes, o autor de Olga e da biografia do Chateaubriand e do livro A Ilha. Né? O Fernando Moraes foi muito amigo meu em outras épocas. Né? Mas olha, e era um sujeito assim, delicadíssimo. Né? Uma pessoa realmente muito, muito agradável, muito simpática. Né?
Mas eu só era amigo dele porque eu não tinha lido os livros dele, porra. Hã? Eu só fui ler aquilo anos mais tarde. E daí fiquei horrorizado. Porque tem um livro Olga, onde ele idealiza lá a Olga Prestes, Olga Benário Prestes, né? Que mais tarde se comprovou que não era uma militante, era um agente do Serviço Secreto Militar Soviético, porra! Hã? E pensa que o Fernando Moraes retificou o livro por causa disso? Nada, deixa assim como está. Né? E então faz anos que o Fernando Moraes é Relações Públicas de Cuba. Agora ele escreveu um novo livro que chama... Como é que é o título? Eu não li o livro ainda, mas eu preciso ler. Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Está aqui. Conta que na década de 1990, Cuba criou a Rede Vespa, um grupo de 12 homens e 2 mulheres que se infiltrou nos Estados Unidos e cujo objetivo era espionar alguns dos 47 grupos anticastristas sediados na Flórida. Presta atenção. A simples formulação da coisa já é de uma imoralidade gritante que ele não percebe. Ou seja, Cuba manda espiões aqui para os Estados Unidos para espionar o quê? A atividade do governo? Não, a atividade de cidadãos exilados. Então, esse negócio de monitorar exilado e tentar atraí-los de volta para matá-los, isso é uma tradição no movimento comunista. Então, esses caras aqui desse grupo Rede Vespa vieram aqui colher informações com o intuito de evitar ataques terroristas ao território cubano. De fato, né, algumas dessas organizações ditas humanitárias se dedicavam a atividades como jogar pragas nas lavouras cubanas, interferir nas transmissões de torre de controle e, quando Cuba se voltou para o turismo, sequestrar aviões que transportavam turistas. Né? Executar atentados a bomba em seus melhores hotéis até disparar rajadas de metralhador quando navios... Um momento. Né? Dizer, em 5 anos foram 127 ataques terroristas. Cadê as vítimas, o Fernando Moraes? Né? Que eu saiba, né, se localizou um sujeito, até esqueci o nome, um sujeito que o Fidel Castro explora esse sujeito até, espreme até as últimas gotas do limão, porque foi o único terrorista que foi realmente localizado, que sequestrou um avião. Né? Agora, tudo isso foi de 1990 para dentro. Nesse ínterim, quantas pessoas o governo cubano matou? Hã? Quer dizer, ele disse, os caras eram tão... Esses terroristas, veja até o que eles faziam. Eles, terroristas anticastristas, né, invadiam o espaço aéreo cubano para lançar panfletos. Olha aqui, isso aqui é atividade terrorista, hein? Quer dizer, olha, uma das ocupações principais desse pessoal da esquerda nos últimos anos tem sido modificar substantivamente o sentido da palavra terrorista. Antigamente, essa palavra era reservada a quem praticava atentados violentos. Agora não. A grande mídia aqui já decidiu que é feio chamar de terrorista o pessoal da Al-Qaeda, o pessoal das Farc, né? Tem que chamar de combatentes por alguma coisa, não pode usar a palavra terrorista. A palavra terrorista agora é usada, por exemplo, para o Tea Party, para o Alejandro P. Esclusa, para quem fala mal deles ou para quem joga panfletos. Né? Então, realmente é inversão total do vocabulário. Né? Então, bom, eu vou aguardar e ler o livro do Fernando Moraes. E não é porque sempre tive boas relações com ele que vou deixar de falar o que tem que falar. Então, evidentemente, ele chama toda a pessoa de extrema-direita. A expressão extrema-direita é um negócio incrível, porque me mostra uma direita que não seja extrema. Todo mundo que está à direita, digamos, do PSDB, ou à direita do Partido Democrático Americano, é extrema-direita. Né? Agora, nós, conservadores, liberais, então nós usamos a palavra extrema-esquerda para designar apenas terroristas, entidades que praticam atividades violentas na defesa das suas ideias, das suas propostas. Né? Mas eles chamam de extremista, de extrema-direita, qualquer um que seja contra eles. Então, evidentemente, é uma rotulação muito porca, muito mal intencionada, muito filha da puta. Então, onde quer que vocês leiam a expressão extrema-direita, em 99% dos casos vem da boca do filho da puta.
Agora, olha aqui. Um relatório do Departamento de Rendas Internas, segundo leio, né, no site do meu amigo Donald Hank, ele reproduz lá uma matéria do Daily Mail, jornal inglês, ele diz o seguinte, que se você pegar aqui as 8.274 maiores bilionários, mega bilionários que tem nos Estados Unidos, né, e confiscar todo o dinheiro deles, não dá para pagar a dívida que o governo americano faz em 24 dias. Você pega tudo que os maiores bilionários ganham num ano, não dá para pagar a dívida de 24 dias. Hein? Olha só, hein? Agora, se você pegar, também tem uma outra conta. Né? Se você pegar não os mega bilionários, mas assim, os apenas milionários, né? Pessoas que ganharam mais de 1 milhão por ano. Né? Ganharam até 1 milhão por ano em 2009. Né? E soma todos eles, tá? Não dá para pagar o que gastou em 18 dias. Então, era aquela esqueci o nome do autor, tem um humorista americano muito engraçado, eu esqueci o nome do cara, escreveu um livro, Eat the Rich, Como os Ricos. É a solução dele para o problema alimentar no mundo. Comer os ricos. Agora, olha aqui, essa semana saiu aquela carta do presidente Uribe chamando o Lula das coisas mais óbvias, que é hipócrita e covarde. Mas quem é que não sabe que o Lula é hipócrita e covarde? Ele próprio sabe e ele se orgulha disso, porque isso para ele é esperteza. Né? O Lula sempre foi um cagão, todo mundo sabe, né? Não é um valente de jeito nenhum. Né? E daí diz que o Lula, né, pelas costas, falava mal do Hugo Chávez, falava horrores do Hugo Chávez. Daí chegava o Hugo Chávez, ele imediatamente, né, se debulhava ali em rapapés e carinhos para o Hugo Chávez. Né? Agora o Lula está entusiasmadíssimo com o Juan Manuel Santos. Né? Bom, muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui, essa semana, eu recebi uma mensagem muito triste. Tem um comentarista aqui que escrevia na internet, chamado Geraldo Almendra. Escrevia uns artigos muito bons, dizendo verdades duras, né? Mas que precisavam ser ditas. Eu não sei se o Geraldo Almendra é militar, de onde ele veio, não tenho a menor ideia de quem seja Geraldo Almendra. Mas os artigos dele eram muito bons. Esta semana ele escreveu: este é meu último artigo. Desisto, pendurei a chuteira, joguei a toalha. Este país não tem mais conserto. Vão todos tomar nos cus. Né? E, como disse, mas não disse nem lhe foi perguntado. Tá vendo? Agora, por que o Arnaldo Jabor não faz isso, porra? Hã? Por que o Luiz Fernando Veríssimo não faz isso? Olha, escreve um dia que eu vou ser feliz, quando abrir o Globo e tiver lá um artigo do Luiz Fernando Veríssimo. Este é meu último artigo. O doutor Emir Sader, este é meu último artigo. Não escreverei mais nenhuma palavra. Não, olha que coisa maravilhosa que seria, né? Mas eles não fazem isso. Quem faz é o Geraldo Almendra. Esse país está perdido mesmo. E, então, enquanto isso, vem mais uma notícia de que a CPI do Ministério dos Transportes foi barrada. Mas é claro, vocês não perceberam ainda que essa turma petista tem o controle total da política brasileira. Né? Nada se faz sem autorização dele. Olha, vocês todos que votaram no Lula, tá certo? Ou os que votaram em Zé Serra também, porque é a mesma coisa. Vocês todos fizeram isso, vocês queriam isso, porra. Né? Nos anos 70 estava todo mundo louco para ter um operário na presidência. Os caras diziam, um operário. Ah! Eles tinham orgasmo, eles babavam, as mulheres ficavam de calcinha molhada, a palavra, não nem aparecia o Lula, falava operário. Ah! Era assim, então precisava ter um operário na presidência. Pô, votaram o filho da puta lá, você viu o que deu. Né? Aí são 50 mil brasileiros assassinados por ano, ou a dívida de 1 trilhão e não sei quanto. Né? As crianças tirando dos últimos lugares nos testes,
a educação completamente demolida. A indústria brasileira, meu Deus do céu. Me diga o seguinte, durante todos esses anos, que grande obra pública? Me mostra um porto, um aeroporto, uma grande estrada, alguma coisa que eles tenham feito. Piciroca, gente, piciroca. Sabe o que é piciroca? Você não sabe, procura no dicionário. Né? Então, é nada. É zero, absolutamente nada. Né? Então, olha aqui, também aqui aconteceu um outro negócio. No estado de Milwaukee, de repente ia lá uma feira, de repente apareceu um bando de rapazes, todos pretos, batendo seletivamente em pessoas brancas sem motivo. E pegando de preferência velhinhos, criancinhas, né, e descendo o porrete, mostrando uma valentia incomum. Surraram centenas de pessoas. E você não pode dizer que é crime de ódio. Ah, não. Né? Então, se entra um assaltante preto na sua casa e você dá um tiro no filho da puta, é crime de ódio. Agora, se o sujeito preto reúne uma turma para bater nas pessoas, ah, não é crime de ódio. Também com relação, né, a todo esse descalabro que está acontecendo lá em Londres, né, você vê que não tem uma única referência à ideologia dos caras, porra. Vocês são jovens desempregados. Né? Nem no Brasil não pode falar que o cara é um assassino, é o jovem envolvido. Né? Ah, então, quando apareceu o negócio de Oslo, né, então todo mundo imediatamente já diagnosticou falsamente a ideologia do cara, dizendo, ele é cristão de direita, sionista, blá. Agora, aqui, o negócio está óbvio que vem de comunista e muçulmano, mas não pode falar. Não pode falar, tem que ficar quietinho. Né? E nesse caso aqui do Milwaukee também, não pode ver que tem uma motivação racista, ideológica, nada, é proibido. Gente, quando é que vocês vão entender que a chamada grande mídia não é confiável nunca? Né? E se vocês ainda têm alguma credibilidade nos grandes jornais, no CTV, vocês estão 30 anos atrasados na história, pô. E espera um pouco que você vai ver. Olha, a história verdadeira já está no livro do Daniel Stulin. Mostra ali que o pessoal do Bilderberg já comprou tudo quanto comprou as principais empresas de mídia e uniformizou o noticiário no mundo, para dar essa impressão de unanimidade espontânea. Então, quem não sabe disso aí, eles olham esse jornal, diz uma coisa, aquele diz a mesma coisa, outro diz a mesma coisa, deve ser verdade. Né? Quando justamente a uniformidade já é a prova de que é mentira, de que é uma obra de engenharia social e não jornalismo. Né? Agora aqui também, essa semana uma matéria muito interessante do Aaron Klein. Aaron Klein, que era correspondente da... Não sei se ele é ainda correspondedor na TV em Israel, ele sempre descobre umas coisas interessantes. Né? Ele descobriu uns documentos, uns discursos de capelães militares muçulmanos, dizendo o seguinte, isso, nós não precisamos combater as Forças Armadas americanas, nós podemos apenas infiltrar, e de lá de dentro nós estragamos tudo. Esse sujeito confessa que vai fazer isso. Né? Agora, esses camaradas que fazem isso são bem tratados pelo governo. Né? Olha aqui, este sujeito que falou isso, ele foi conselheiro do presidente Bill Clinton. Estava lá no governo. E, ao mesmo tempo, ensinando os muçulmanos. Nós temos que nos infiltrar nas Forças Armadas americanas. Então, eu acho que o nosso tempo aqui... Aqui, Matheus Felipe Ferreira Francisco. Gostaria que você me indicasse literatura que me formasse, não como um erudito, mas pelo menos um não ignorante. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, quando era muito jovem, eu decidi escapar do estado de ignorância por dois recursos muito simples. Primeiro, eu li o livro do Mortimer Adler, que se chama Como Ler um Livro, e pratiquei aquilo. Ele dá lá uma lista de 100 livros essenciais da humanidade,
Hoje eu selecionaria de maneira diferente, mas na época foi muito útil. E ele dá lá a técnica, como você lê esse livro. Então, faça o programa do Mortimer Adler. Segunda sugestão, você compra a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo e vai lendo aquilo com um lápis na mão e você marca a lista dos autores e obras mais importantes. E você terá aí o seu programa de leituras literárias pelo resto da sua vida. Eu fiz essa lista quando eu tinha 17, 18 anos, quando li o Carpo. Aliás, para você ver como são as coisas no Brasil. Naquele tempo, os livros do Carpo já eram difíceis de achar, só achava na biblioteca municipal, não tinha para vender. Os livros A Cinza do Purgatório, né? Os livros de ensaios dele não tinham mais. E a História da Literatura só tinha em sebo. Então, eu consegui comprar a História da Literatura e teria, mas os livros de ensaio só achei na biblioteca. Então, naquela época, eu fiz um voto. Eu falei, olha, esse aqui tem que sair edição nova. Tal. Eu tomei essa decisão aos 18 anos de idade. Realizei-a com 48. Tá? Então, você vê a extensão do saco que o brasileiro precisa ter para viver nesse país. Quer dizer, um simples projeto de publicar um livro, né, levou 30 anos para que surgissem condições para isso. É um negócio impressionante. E mesmo assim, não deu para terminar a série inteira. Eu selecionei lá um par de manuscritos, né, e depois, quando eu saí do Brasil, o Zé Mário Pereira, da Top Books, que é um grande editor brasileiro, pelo qual tenho o maior respeito e amizade, né, pegou lá o material que eu tinha deixado para o segundo volume e deu para uma pesquisadora que terminou e fez o segundo volume. Mas era para ter 3 volumes, né, porque ainda tem material inédito do Carpo. Né. Eu tenho aqui cartas do Carpo, né, a um amigo dele que morava em Paris. São cartas muito reveladoras e muito importantes. Então, além disso, tem os livros austríacos do Otto Maria Carpo, que todo mundo diz, são inacessíveis. São inacessíveis, mas pinói, eu tenho os livros aqui. Né? E ainda vou juntar tudo isso e dar lá para o Zé Mário fazer o 3º volume. Então, nosso tempo acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.